Saudamos a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele traga o ensino que você está em necessidade de receber, que Ele traga o refrigério que você precisa para o teu coração, para que você possa continuar enfrentando os teus problemas. Eu sei que todos têm, e que Deus possa atuar de forma específica na tua vida. Eu não sou onisciente, não conheço a tua situação em particular, mas Deus conhece e pela fé eu creio que Ele vai me usar para dar aquilo que você necessita. Amém? Queridos irmãos, nós já estivemos aqui como igreja, tendo um estudo inicial da Palavra do Senhor. Também nós estivemos compartilhando os testemunhos e pedidos de oração. E eu convido você também, às vezes você tem algo que gostaria que a igreja orasse por isso. Um problema, uma decisão que você tem que tomar, ou qualquer outra situação. Se você entende que seria interessante para você que a igreja estivesse orando, nós todas as quintas-feiras fazemos uma oração especial, e é um dia de jejum também, onde buscamos ao Senhor e apresentamos as causas a Ele. Portanto, se você quiser que oremos pelo teu problema, entre em contato. Tome nota. E-mail contato@advertenciafinal.com.br. Fique à vontade para colocar o teu nome ou não. Depende da situação, a pessoa gosta de abrir, dependendo não, nós respeitamos. Independente, Deus sabe qual é a situação, nós estaremos orando por você. Amém? Então, queridos irmãos, nós vamos abrir a Bíblia e meditar no livro de Lucas, capítulo 21, versículo número 1. Lucas 21, versículo 1. No versículo 1 diz que Jesus, assentado à porta da igreja, do templo, da sinagoga da época, ele olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, que lhes sobra. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Nós já lemos muitas vezes este verso, mas hoje eu queria explorar um outro detalhe que fica muito evidente nessa história. Claro que a primeira coisa é, Deus não está preocupado com o valor monetário que nós podemos trazer à arca do tesouro. Porque Deus não nos mede pela quantidade de dinheiro que nós temos. Né? Agora, o que Deus avalia sempre? Está o meu coração entregue a Ele? Esse é um ponto principal. E neste caso, uma coisa que salta à vista é, enquanto os outros deram do que sobrava, a mulher se planejou. Isso é uma coisa interessante porque quando eu prezo alguma coisa, quando eu valorizo, por exemplo, uma pessoa, né, tá aquela época lá de namoro, tá, o rapaz, a moça, tal, quando um realmente gosta do outro, aí ele marca um horário, aí como é que é a preparação? 2, 3 horas antes começa a preparação, é banho, é perfume, aquela coisa toda e tal, né? Por quê? Na proporção em que nós valorizamos aquele encontro, nós nos preparamos, não é verdade? E aquela senhorinha, que era uma viúva pobre, ela mostrou o quanto ela valorizava a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe, a Bíblia não diz que na semana anterior o fariseu fez um apelo e falou para dar tudo. Que esse não é o trabalho do pastor. Tem mais isso. Deus não chamou pastor nenhum para ficar obrigando a gente a dar, ou pondo a gente na parede, ou contando uma história para a gente chorar. Né? O pastor ele tem que ser meramente um transmissor da palavra bíblica. Quem toca o meu coração quanto a se eu devo e quanto eu devo ofertar ao Senhor, isso é Deus. Né? E Deus vai tratar de abençoar aquilo que vier à arca do tesouro, para que ele possa render o máximo na pregação do Evangelho. Então, alguns esclarecimentos que dou para os irmãos, em especial vocês que nos assistem pelo vídeo. Este ministério, ele oferece relatórios mensais de aplicação dos dízimos e ofertas. Desta forma, você pode ajudar para que cada vez a nossa administração seja mais precisa, mais correta e mais
sábia. Portanto, seja você também o nosso auditor, o nosso ombudsman. Se você é dizimista, é ofertante, então entre em contato conosco, solicite, nós vamos mandar e estamos aceitando também as tuas sugestões para a administração. A propósito, hoje nós temos usado os dízimos e ofertas para tanto custear o trabalho de obreiros do Brasil e fora do Brasil, que pregam o Evangelho e atendem os interessados que nós recebemos, como também para produzir materiais para atender o evangelismo e os interessados. Hoje eu vou mostrar 2 folhetos, nós temos vários, tá? E tem esse aqui que diz: Estilo de vida saudável versus câncer. Quem vencerá esta batalha? Então ele trata de um problema muito comum hoje, que é o problema de saúde, em especial o câncer, mas não vai se ater apenas a isso. Ele vai usar isso de gancho para trazer o mais importante, que é a oferta de saúde espiritual, de entrar no caminho da vida eterna. Também vou apresentar este folheto, faz algumas semanas que nós não apresentamos. Este aqui, ele mostra a imagem da visão que João teve de Apocalipse 17. Esta é a imagem da mulher sobre a besta vermelha, semelhante ao leopardo. E há uma revelação por trás deste símbolo. E este folheto traz, de forma resumida, um estudo sobre Apocalipse 17, mostrando a mensagem que Deus deu para os últimos dias relativa a esta imagem que aqui se encontra. Portanto, é uma oportunidade para você fazer o teu evangelismo e também estar inteirado da mensagem do Senhor para o tempo do fim. Nós temos também uma pessoa que é paga para fazer todas as ilustrações do livro de Apocalipse. Já temos quase todo o livro ilustrado e ela é paga também pelos dízimos e ofertas encaminhadas a este ministério. Nós temos também estudos bíblicos, blocos de estudos. São 4 blocos diferentes. Eles tratam desde a iniciação da pessoa, o contato dela com a Bíblia, até as doutrinas essenciais para o tempo do fim, as verdades fundamentais que Deus deixou para os últimos dias, e o preparo na vida cristã prática também. Até porque o cristianismo, ele é essencialmente prático, tá? Cristianismo de doutrina, só gente com Bíblia debaixo do braço, só no dia do culto, no outro dia ela é igual a todo mundo no mundo, isso não é cristianismo aos olhos de Deus, certo? Então o cristianismo é algo que muda a pessoa, muda o coração da pessoa, tá? E aí, para ajudar quem quer discipular ou quem quer ser discipulado, nós temos estes materiais. São todos gratuitos, tanto os folhetos quanto os blocos. Já foram pagos pelos dízimos e ofertas encaminhados a este ministério. Portanto, entre em contato conosco, solicite. A única coisa que a gente pede é que você seja responsável. Não deixe o material parado em casa. Peça a quantidade que você realmente vai usar, que Deus tocou no seu coração, tá bom? Você só paga o envio, o correio. E aí você escolhe se é a forma mais barata, o PAC ou o SEDEX. Fica a teu critério, tá bom? Se a quantidade for pequena, acho que até o registrado é possível. E aí você vai fazendo o teu trabalho. Meus queridos irmãos, portanto, se Deus te tocou de que este é o ministério que faz a verdadeira obra de Deus, você pode enviar os dízimos e ofertas para cá. Nós não anunciamos conta corrente aqui no vídeo, mas nós vamos te dar o e-mail, você entra em contato, se você tiver interesse, aí nós vamos te dizer como você faz, ok? De novo, nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Tem a mesma alegria que eu tenho. Eu não recebo dos dízimos e ofertas, sou ofertante e dizimista como vocês. Como Paulo, faço as minhas tendas e estou aqui trabalhando voluntariamente para o Senhor. Que assim façamos também em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos louvar. E aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Linda, pode pegar ali para mim, por favor? Irmãos, vamos louvar de coração. Meu melhor momento foi quando com Cristo
tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa de oração. Amém, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos que aqui se encontram, Senhor. Amém. É possível que muitos estejam enfrentando lutas, quem sabe para levar o seu empreendimento avante, quem sabe, Senhor, na busca do emprego, da subsistência da sua família. E nós não estamos pedindo aqui, Senhor, para o Senhor nos dar numa abundância tal que não saibamos como administrar, mas que o Senhor, na sua sabedoria, dê a cada um segundo o que é necessário. Amém. E que para ninguém haja falta. Como o Senhor disse na tua palavra, que tenhamos o suficiente para a nossa família, para auxiliar os pobres e também para abençoar a tua santa obra. Amém. Abençoa os dizimistas e ofertantes. E abençoa estas humildes contribuições a Deus. Que elas possam render o máximo na tua obra. Amém. Dá, Senhor, temor de ti e sabedoria aos que estão ao encargo da administração. Que eles possam, Senhor, sempre fazer uso do recurso, lembrando que hão de prestar contas não só ao homem, mas a ti também. Amém. Pedimos, Senhor, que venha nos abençoar nesta segunda hora. Que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre o coração de cada um dos ouvintes, quer aqui, quer pelo vídeo. E também, Senhor, que o Senhor venha usar-me como teu servo, de tal forma que esteja eu escondido na rocha, que é Cristo Jesus, e seja eu apenas a voz, mas que as palavras, que o conteúdo, o ensino, venha do Senhor. Amém. E assim, ó Deus, fortalece e ensina a tua igreja, segundo a tua santa e boa vontade. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: Características da verdadeira igreja nos últimos dias. Vou repetir. Características da verdadeira igreja nos últimos dias. Convido os amados a abrirem a Bíblia em Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 15, nós vamos ler. São as palavras de Jesus, depois que ele havia ressuscitado, quando ele apareceu pela última vez aos discípulos. Diz a Bíblia que eram cerca de 500. E ele deu as últimas instruções
para a sua igreja na terra. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz no versículo 20 que os discípulos, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E finaliza dizendo amém, que significa assim seja. E é justamente aí que nós podemos atar o fio e chegar até os nossos dias, porque o Senhor disse assim seja. Isso quer dizer assim seja até a consumação dos séculos. Que a igreja verdadeira continue tendo estas mesmas características. E nós vamos escrever aqui no quadro as características. A primeira característica, e é a básica, aquela que define de fato a igreja. A igreja, ela nasce para fazer o quê? Pregar o evangelho. Se ela não faz isso, ela perdeu a razão da sua existência. Pregar o evangelho. Ok. Aí diz que ela também vai, versículo 16, batizar. Correto? Então vou colocar aqui. Batizar. Batizar quem aceita, porque Deus não obriga ninguém. Nós somos semeadores, certo? Então joga essa semente. O coração no qual a semente frutificar, este tomará a decisão e será batizado. Versículo 17. Alguns sinais seguirão os que crerem, que também serão característicos da verdadeira igreja. Em nome de Jesus, eles farão algumas obras, certo? Em nome, isso é importante, porque há quem faça, porém não em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Farão o quê? Expulsarão demônios. Então, expulsarão demônios. Falarão novas Falarão novas línguas. Vou começar a acelerar um pouco aqui, para ir mais rápido. Falarão novas línguas. E o que mais? Pegarão nas serpentes. Pegarão. Ali fala, pegarão nas serpentes e se tomarem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, não é assim? Então isso quer dizer que eles ficarão imunes a venenos, correto? Vou resumir, tá certo? Então estarão imunes a venenos mortais, porque há venenos que não são mortais, certo? Faltou alguma característica? Porão as mãos nos doentes enfermos. Ok. Então curarão os enfermos. Imporão as mãos e curarão enfermos. Eu vou escrever aqui. Imporão as mãos e curarão
os enfermos. Ok, tá certo. Agora sim, tá completo? Sim. Faltou alguma coisa? Não. Não? Tudo que a Bíblia diz, nós abrangemos aqui? Certo. Então, meus queridos irmãos, vamos analisar algumas coisas, tá? Hoje, existem milhares de igrejas. Milhares. Todas elas dizem ser a igreja verdadeira. Agora, se eu, um indivíduo pensante, com faculdade de raciocínio, que tenho um discernimento dado por Deus, vou avaliar qual é a igreja verdadeira, então é razoável que eu avalie todos esses critérios aqui e veja se a igreja se enquadra. Faz sentido? Faz sentido, certo? Então é assim, é uma instrução bíblica. Então vamos lá, pregar. Aliás, antes de falar de pregar, há muitas igrejas que dizem que expulsam demônios? E que expulsam demônios mesmo? Existem ou não existem? Existem sim. Então, isso aqui, muitas igrejas têm. Agora, outra coisa. Falar outras línguas. Há muitas igrejas que dizem que falam outras línguas? Existe ou não existe? Sim. Existem, claro que existem. Aqui. Há muitas igrejas que dizem impõem as mãos e curarão os enfermos? Sim. Agora vamos para outras características, né? Estarão imunes a venenos mortais. Aí a quantidade de testemunhos já diminui. Não é verdade? Já diminui. Né? Você às vezes, já ouvi falar de um testemunho, uma história, tal, mas daí já é bem mais raro, certo? Eu poderia dizer, sem errar, me corrija os irmãos se acharem que não é assim, que esse quesito, expulsarão demônios, imporão as mãos e curarão os enfermos e falarão novas línguas, isso aqui está na televisão direto. Está ou não está? Sim. Esse aparece na televisão, né? Já vi até um dia mostrar lá, mostra aí a imagem, aí a pessoa, olha como é que era a pele dele. Aí, né, depois ele mostra, como é que é agora, né? Tá vendo? Aí, ó. Aí aparece o texto lá, né? Olha, a verdadeira igreja, né? É a que cura e tal. Ok, é um dos sinais da verdadeira igreja. Mas a verdadeira igreja, ela tem que ter todas as características unidas. Certo? Agora outra coisa. Prega o evangelho e batiza. Há alguma igreja que não faça isso? Não. Bom, todas dizem que fazem. Mas será que fazem? Meus queridos irmãos, a Bíblia é que tem que nos dar a resposta. Não adianta eu chegar aqui, né, com todo o desejo de que a igreja aqui se encha de irmãos. Eu falo, irmãos, esta é a igreja verdadeira. Né? Aí todo mundo vem aqui e tal. Irmãos, a igreja não é do homem. Desde que seja igreja, ela tem que ser a igreja de Cristo. Diferente. Então vamos lá. É a Bíblia quem define. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, ide por todo o mundo significa que deve haver um programa de evangelismo, um programa sistemático de evangelismo. Aí eu pergunto, toda a igreja tem um programa sistemático de evangelismo mundial? Não. Opa, então já não é todas. Agora vou mais além. Qual é o evangelho a ser pregado? Vamos abrir em Apocalipse 14, versículo 6. Qual é o evangelho a ser pregado a todo o mundo? Apocalipse 14, versículo 6. João, o revelador do Apocalipse, disse: teve uma visão, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Opa, agora eu encontrei. Um evangelho a ser pregado
a todo mundo, toda nação, tribo, língua e povo. Ali também é dito que ele é o evangelho eterno. Então assim, irmãos, notem aqui, eu vou colocar um detalhezinho em vermelho no quadro. Pregar o evangelho ao eterno, ok? Mas ao mundo. Ao mundo. Certo? Mas além disso, em seguida, ele vai dizer qual é o evangelho eterno. Apocalipse 14, verso 7. O que o anjo falou? Qual que era o evangelho que ele tinha? Verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o evangelho. Agora nós podemos voltar aqui para os critérios e perguntar: as igrejas pregam o evangelho? Não. É isso que se prega hoje? Ou não é isso que se prega? Porque o evangelho é esse, certo? O anjo tinha o evangelho eterno. Eterno quer dizer o seguinte: nunca foi diferente, nunca mudou. Sempre foi o mesmo. Desde que houve pecado, a boa nova do evangelho foi a mesma. Porque todos os homens pecaram, todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Está em Romanos. Então, meus queridos irmãos, aí a gente já começa a entender algumas coisas. Embora existam muitas igrejas abertas, em alguns bairros tem 3 igrejas por quadra ou mais. Quando eu aplico os critérios bíblicos para encontrar a verdadeira igreja, eu vejo que a peneira é bem fina, certo? E quem é que vai passar pela peneira? Né? Vai sobrar muito pouco, se é que há de sobrar alguma. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Característica número 1, agora eu vou pondo em vermelho. Pregar o evangelho a todo mundo. Qual? Esse que a gente viu. Apocalipse 14, 6 e 7. Na verdade ele vai até o 12, viu? Porque se vocês olharem ali, no verso 8 fala: outro anjo seguiu dizendo. Então tem mais mensagem. Verso 9. E o seguiu outro anjo dizendo com grande voz. E aí ele vai, certo? Então, na verdade, ele vai do Apocalipse 6 e 7 e ele vai até o 12. Então, meus queridos irmãos, a igreja verdadeira prega ao mundo o evangelho de Apocalipse 14. E a mensagem não é para agradar. Vocês já viram? Temei a Deus e dai-lhe glória. Chegou a hora do seu juízo. Amigo, você vai prestar contas a Deus daquilo que você tem feito. Como é que está a tua vida? Porque geralmente as pessoas dizem assim: não, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, ajudo os outros, tal. Tenho certeza que lá com Deus está tudo certo. Eu ouço isso até na minha família. Quem que nunca ouviu isso aí? Não é verdade? Então o ser humano, quanto mais longe ele está de Deus, mais justo ele se acha. Agora, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vê que ele não é nada. Né? Daniel, quando teve a visão de Jesus, em Daniel capítulo 10, caiu como morto. João, em Apocalipse capítulo 1, quando ele teve a visão também de Jesus, ele cai. Por quê? Porque nós vemos quem nós somos de fato, gente. Nós somos muito diferentes de Jesus. Nós carecemos, carecer é precisar, nós precisamos da graça de Deus na nossa vida, do Espírito Santo de Deus mudar continuamente os nossos corações. E não vai chegar um dia, antes de botarmos o pé no céu, onde nós poderemos dizer: não, já estou santo, agora é só buscar os outros. Né? Pelo contrário, o apóstolo Paulo mesmo, o campeão da verdade, ele falou: gente, eu esmurro o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que, tendo eu advertido a muitos, não seja eu mesmo reprovado. Porque ele sabia qual era a carne que ele tinha. Eu lembro que uma vez fui visitar os irmãos lá na África, né? E o pastor até chegou assim e falou para mim: pastor, não confio no povo aqui, porque eu conheço essa pele aqui, ó.
Eu achei engraçado. Mas isso vale para o ser humano em geral. Eu conheço essa carne aqui, ó, certo? Essa carne, ela tem a tendência a fazer tudo que não se deve. Só o Espírito de Deus para mudar e nos levar à perfeita harmonia com a vontade do Senhor, com os seus mandamentos, né? Então, meus queridos irmãos, a verdadeira igreja, ela tem um projeto de evangelismo mundial, e esse evangelismo é para pregar uma mensagem impopular. É para falar que chegou a hora do juízo. Por quê? Porque quando chegou a hora do juízo, a pessoa treme na base. O homem, antes de receber a graça de Deus, ele tem que se humilhar na presença de Deus. E é isso que, em geral, as pessoas não querem fazer. As pessoas querem se justificar, é o contrário. Não é verdade? Por exemplo, você chega para uma pessoa e fala: ô, meu amigo, mas não é assim não, você fez tudo errado. Tenta fazer isso no trânsito hoje em dia, para você ver. Corre o risco da pessoa sacar uma arma lá, né, e botar assim, né? Então, as pessoas não estão querendo serem reprovadas. Mas Deus fala: não tem jeito de te levar para o céu se você não mudar. Então eu vou começar dizendo qual é o teu problema. O diagnóstico do teu coração é o seguinte: tem orgulho aí. E é o seguinte: eu vou te julgar. Porque eu não posso deixar entrar no céu nada que contamine. Senão o céu vai virar o inferno, né? O que é a terra hoje vai ser o céu. Hipocrisia, né? É gente corrupta, gente ladrão, tá? É tudo isso que você vê aí. Qual é a regra do juízo? Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Vamos lá. Eclesiastes, antes de Cantares, né? Depois de Provérbios, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus queridos irmãos, para resolver já a questão, né? Tantas igrejas dizem assim: a lei de Deus foi abolida na cruz, pois o verdadeiro evangelho lá no Apocalipse fala assim: você vai ser julgado e vai ser julgado pela lei de Deus. Olha que problema. Então a maioria das igrejas, ela não está preparando os seus crentes para o tribunal de Deus. Isso é sério, isso é grave. Porque isso é igual a dizer que está se dando às pessoas uma falsa esperança. Não é verdade? A pessoa está lá: não, eu sou de Jesus. Por que não? Porque eu fui na marcha para Jesus. Inclusive a gente está lá dando testemunho, todo mundo pulou lá, né? Sou de Jesus, eu declaro que a cidade é de Jesus e tal, né? Aí você sai. Outro dia eu estava vendo o pessoal saindo da marcha assim, uma cara triste assim, sabe? Sisudo. Daí eu pensei: puxa, mas o que Jesus fez na vida daquele indivíduo enquanto ele estava ali? Irmãos, eu vou falar na linguagem bem popular. O cristianismo, desculpe o termo, mas ele não é oba-oba. O cristianismo é uma mudança de coração. Sério? O cristianismo é uma mudança. Uma mudança onde eu andava numa situação. Eu era apreensivo, eu era ansioso, desconfiado, porque quem erra, desconfia que os outros podem errar com ele também, não é assim? E de repente não, Deus me levou a agir de forma correta em tudo, e Ele me deu agora paz. Não quer dizer que eu não tenha lutas, problemas todo mundo tem, né? Pessoa ter problema não quer dizer que seja amaldiçoada. Eu já ouvi falar isso, né? Não, se você não está prosperando, não tem bênção na tua vida, tem maldição. Está errado, não é o que a Bíblia diz. Se fosse assim, Jó, coitado, era o mais amaldiçoado que existia. Aí os 3 amigos dele falaram justamente isso. Aí Deus pegou, repreendeu os 3 amigos e falou assim: ó, não vou aceitar nem a oração de vocês. É Jó quem tem que orar para vocês terem o perdão das coisas que vocês falaram que não são corretas a meu respeito. Certo? E aí, meus queridos irmãos, Deus muda o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida, e coloca ela em harmonia com os 10 mandamentos. Dizendo de outra forma, sabe, Deus pega o Adão
que comeu da fruta proibida, que desobedeceu e transforma o ser humano em alguém obediente. Por isso que o Evangelho é eterno. Olha só, qual foi o problema? O homem desobedeceu a Deus. O que a boa nova do Evangelho vai dizer? Vem o poder de Deus para o teu coração através de Jesus para você voltar a obedecer. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala do Evangelho, ele não diz que o Evangelho é um ensino, é uma doutrina, nada disso. Ele falou que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Abra lá em Romanos, capítulo 1, Romanos 1. Versículo 16. Romanos 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. A boa nova que Deus enviou do céu é a seguinte: você já tentou fazer o certo e não conseguiu? Você já tentou sair do vício e não tem força? Pois existe força para você. Veio um poder do céu concedido através de Jesus. E agora você terá vitória. Você será uma nova criatura. Não pela tua força, pelo teu poder, mas porque Jesus vai habitar no teu coração, porque Ele vai te fazer ser uma nova criatura. Como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele veio não só para andar pela terra, mas Ele subiu para o céu, para através do Espírito Santo Ele viver em nossos corações. E aí, meus queridos irmãos, nós podemos voltar para cá, conhecendo que o verdadeiro Evangelho é este sim, nos prepara para o juízo do céu. Por quê? Porque quando o ser humano tem os seus pecados perdoados e a sua vida renovada, ele pode ser avaliado no céu. O anjo vai olhar e vai falar, não, realmente esse aqui está preparado, porque olha só, ele bebia, hoje não bebe mais. Ele fumava, hoje ele não fuma mais. Ele adulterava, ele não adultera mais. Ele mentia, ele não mente mais. Ele roubava, ele não rouba. Opa, esse é como nós. E os anjos vão poder dizer, ok, esse nós queremos aqui. Porque quem for para o céu vai estar em companhia de quem? Dos anjos. E a Bíblia fala que no tribunal de Deus, os anjos são os jurados. Tem 24 jurados lá. Já ouviram falar de júri popular? O que é o júri popular? O júri popular é assim, né? Alguém é acusado de um crime, às vezes é um crime hediondo, inclusive. E aí o que acontece? Essa pessoa vem para o banco dos réus, e aí além do juiz togado, que é a pessoa que fez o curso, passou, etc. e tal, né? São convidadas pessoas da sociedade que não tenham nenhum registro, né, de incivilidade. Isso quer dizer, pessoas que têm um papel, uma boa conduta, uma prova de boa conduta, e essas pessoas vão estar ali, fazendo parte do júri popular. Qual é a ideia do júri popular? É para que se avalie se aquele indivíduo que está sendo julgado pode andar solto na sociedade ou não. Né? Será que nós, como sociedade, entendemos que podemos tolerar a presença dele, considerando o que ele fez, ou não? Certo? Isso é o que acontece no céu. O júri da terra é só uma reprodução instintiva daquilo que havia lá no céu, instituído pelo nosso Criador. Lá em Apocalipse, capítulo 4, só para a gente ter claro a cena do juízo, está descrita a cena. Apocalipse 4, versículo 2. João diz, logo eu fui arrebatado em espírito, isso quer dizer em visão, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe, à sardônica, e o arco celeste, entenda-se, arco-íris, estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, todo assim cheio de nuances. Verso 4,
E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Agora abram comigo em Daniel capítulo 7, vai falar da mesma cena, só que vai dizer o que é que eles estavam fazendo. Daniel 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo número 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua cabeça era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Está aí. Cada um de nós tem um livro. E nós vamos ser julgados. E Deus deu ordem para que a igreja na terra abra os olhos das pessoas, para que elas vejam isso. Porque as pessoas estão andando desavisadas. Já pensou, irmão? Vocês despreparados, andando aí na rua, desapercebidos de que a vida de vocês pode acabar na próxima esquina, no acidente de trânsito. E aí, vocês vão enfrentar o tribunal do céu. E será que estaremos preparados? E aí a gente volta à questão, por que é importante entender hoje qual é a verdadeira igreja? Ora, se eu quero me salvar, eu tenho que receber a mensagem certa. E a mensagem certa está aqui, ó. Pregar o evangelho ao mundo. Qual? De Apocalipse 14. Esse que está falando do juízo. E dizer que a regra do juízo são os 10 mandamentos. Aqueles que a maioria das igrejas dizem que já caiu. Olha que problema. Deus vai nos julgar por eles. Mas a maioria das igrejas está falando, não se preocupe com eles. Entendam? Agora vamos aqui. Existem outras igrejas que elas focam em outros detalhes. Por exemplo, expulsão de demônios. Não, essa igreja tem poder, né? Porque expulsa demônios. Mas só o expulsar demônios não é evidência de ela ser a verdadeira igreja. Certo? A verdadeira igreja, além de expulsar demônios, ela vai pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Então, puxa, a igreja que eu estou vendo expulsar demônios, prega o verdadeiro evangelho? Vamos assim, análise crítica, irmãos. Não. Né? Ela prega o verdadeiro evangelho? Não. Se ela não prega, então, opa, não é essa. Muitas igrejas falam novas línguas, não é verdade? Muitas falam. Mas a pergunta é, pregam o verdadeiro evangelho além de falar em novas línguas? Não, também não. Outra coisa, impõe as mãos e curam os enfermos. Bom, eu vejo, muitas igrejas fazem isso, mas pregam o verdadeiro evangelho? Também não. Agora, irmãos, eu vou inverter um pouco. Preste atenção, hein? Não é pegadinha, mas é para a gente entender. Existem igrejas que pregam o evangelho de Apocalipse 14, mas abominam a prática de expulsar demônios ou impor as mãos e curar os enfermos? Existem? Existem. São as verdadeiras? Também não são, não passaram no critério. Entenderam, irmãos? Nós temos que ser assim, imparciais. Análise crítica, verdadeira. Porque às vezes fala, não, mas eu vim de uma igreja que já pregava Apocalipse 14, está tudo ótimo. Será que está ótimo mesmo? Mas será que lá, quando alguém diz assim, olha, Deus me usou, expulsei o demônio, todo mundo fala amém? Ou todo mundo fica escandalizado esperando o irmão ir embora para falar dele? Né? E aquele irmão lá aí, com umas ideias aí, ó. Né? Irmãos, nós temos que avaliar, entende? Outra coisa, falarão em novas línguas. Há igrejas que pregam aqui, só que nem reconhecem o falar em novas línguas.
O que eu quero dizer com falar em novas línguas? Obviamente, né, os apóstolos foram lá no Pentecostes, falaram para os que vieram de todas as regiões, vários idiomas diferentes ali. Então, existe o dom de línguas? Claro que existe, né? Existe o dom de línguas, né? E outras. E aí vai, irmãos. Ou seja, batizar. E aqui fala, em nome de Jesus, em meu nome farão as coisas. Quem batiza em nome de Jesus? Quase nenhuma, né? Por quê? Em geral, batiza-se em outros nomes. Mas é uma coisa interessante porque Paulo fala que quando nós somos batizados em quem? Abra lá em Romanos. Vamos abrir? Romanos. Capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós somos batizados em quem? Jesus Cristo. Mas a maioria hoje batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Vai, mas como é que fica então? O apóstolo Pedro pregou, 3.000 se converteram. O que é que ele mandou? Atos 2, versos 37 e 38. Atos 2, versos 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então, aí quando você vai analisar, eu vou falar uma coisa assim, é ruim usar termos que não se conhece muito, mas dessa vez eu vou usar. A crítica textual. O que é crítica textual? Se eu quero descobrir um original da Bíblia, aí eu vou procurar os manuscritos antigos. Se eu não acho nenhum que é da época mesmo de quem escreveu, no caso, o Evangelho de Mateus, né? Não existe. O livro que Mateus escreveu sumiu. Então, quais são as cópias mais antigas que existem? Bom, do livro de Mateus existem cópias lá do século III, século II, mas assim, do final de Mateus, especificamente Mateus 28, 19, onde fala do batismo, né, os que se dizem os manuscritos antigos datam do século IV, mas Mateus já tinha morrido fazia quase 300 anos. Irmãos, se hoje eu pegar uma folha escrita, né, quando foi escrita a folha? 2015. Alguém pode dizer que ela é original de Nicolau Copérnico? Não. Nicolau Copérnico, né, já morreu algumas centenas de anos atrás. Mas, absurdo como possa parecer, o mesmo raciocínio é usado em relação a Mateus 28, 19, e as pessoas acreditam. Isso aqui é o pior, gente, acredita-se nisso. Sabe por quê? Tem uma palavra chamada tradição. Quando eu costumo ouvir, né? Não, mas eu já ouvi, toda a Bíblia que eu vi era assim e tal, mas gente, para pensar. 4 séculos quase se passaram desde que Mateus faleceu, para aparecer um outro livro lá. E aí alguém disse, não, esse aqui é o original de Mateus. Mas como? Bom, daí tudo bem, você não tem o acesso ao original. Como é que você faz para entender qual é o original? Aí que entra a crítica textual. Você vai procurar livros mais antigos que citem o texto de Mateus. Por exemplo, vamos supor que a gente escreveu um livro aqui para explicar determinada parte da Bíblia e a gente copiou lá o texto da Bíblia. Mateus
28, 19 diz tal coisa. Daí eu escrevo o verso e continuo escrevendo o meu raciocínio no livro. Tá? As fontes mais confiáveis que existem é de um escritor da época chamado Eusébio de Cesareia, que era o cuidador da maior biblioteca existente na época. E acredita-se que ele tinha acesso aos rolos datados de época de 150 depois de Cristo. E toda vez que ele escrevia Mateus 28, 19, antes do concílio, onde eles formalizaram essa crença nesse batismo novo, todas as vezes ele escrevia Mateus 28, 19 assim: ide fazer discípulos, batizando-os em meu nome. Mas não só Eusébio fazia uma menção de passagem do texto. Porque tudo bem, alguém pode dizer, mas sei lá, ele errou na hora de escrever e tal. Mas ele fazia uma explicação do texto, né? Quem estuda teologia, essas coisas, eles chamam isso de exegese do texto. Quer dizer que ele falava assim: mas Jesus não mandou apenas que as pessoas batizassem, mas sim que elas batizassem em meu nome. Ô irmãos, para a pessoa tecer todo um raciocínio assim, é sinal de que ela viu o texto com essa escrita. Não é verdade? Não tem como a pessoa ficar inventando o texto para daí ficar explicando em cima do que não existe, né? E aí, com base nisso, as pessoas entenderam, falaram, o original de Mateus 28, 19 era assim. Mas por que hoje não aparece? Bom, não aparece porque não interessa, né? O Concílio Ecumênico determina, né, que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela coloca isso, né? A Bíblia de Jerusalém, ela põe no rodapé de Mateus 28, 19, dizendo o seguinte: esta fórmula reflete o uso litúrgico posteriormente fixado. Sabe-se que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Amém. Essa é uma meia-culpa que a gente chama, uma confissão, né, de que estamos errados, né? Sabemos que era diferente, mas isso reflete o que a gente adotou depois. Mas adotou com base no quê? Na Bíblia, que não foi, né? E daí é que vem, meus queridos irmãos, a submissão ao Papa. Sabe por quê? Nesse aspecto em particular, a Igreja Católica acaba sendo mais coerente do que outras denominações, por uma razão. Porque lá eles dizem assim, não, quem mudou foi o homem mesmo, e o Papa. É porque a gente acha que o Papa tem autoridade de mudar, ele mudou e a gente segue. Pronto. Não é porque tem base na Bíblia. As outras não. Como não há base na Bíblia, eles tentam criar uma base na Bíblia, né? Não, mas existem versos que apresentam a evidência de que poderia ser e tal. Meus irmãos, as entrelinhas nunca vão falar nada além daquilo que o texto, na sua clareza, já fala. Certo? Então assim, se eu escrevi, por favor, tragam-me maçãs vermelhas, ninguém vai entender que eu queria maçãs verdes, né? Não, mas como ele dizia que eram maçãs, poderiam ser outras, porque na época confundia-se o verde com o vermelho. Será que eu era daltônico? Né? Então assim, irmãos, calma lá, a gente tem que usar o mesmo critério que a gente usa, inclusive para outros campos do conhecimento, né, para a gente avaliar as Escrituras. As Escrituras foram dadas, inspiradas por Deus, porém escritas por mão humana, para que o ser humano conseguisse entender. Então essa história de que não, a Bíblia ninguém entende senão quem faz teologia, é um erro. A teologia nada mais é do que sistematizar algumas crenças que os homens definiram. Isso é a teologia hoje. Fala, não, Deus, né? Elogia, estudo de Deus. Gente, estudo de Deus tá bom, mas também existe o estudo das moléculas, existe o estudo das células, a biologia, existe o estudo dos átomos na física e assim vai. E quer dizer só porque é um estudo que a ciência está sempre certa? Outro dia eu estava estudando os modelos atômicos lá. Irmãos, de 1000 anos para cá, tem pelo menos 8 modelos atômicos que foram desenvolvidos. E cada um foi sendo descartado na medida em que foram conhecendo melhor a estrutura das partículas pequenas. Ora, então se eu for usar o mesmo critério que se usa na religião, com base na tradição, quem estava certo é quem formulou primeiro. E todo mundo que veio depois está errado. Faz sentido? Isso seria nós entrarmos em trevas do ponto de vista científico. Foi o que aconteceu na Idade Média, né?
Quem dizia que a Terra era redonda foi excomungado, porque afinal de contas, que absurdo é esse? A Terra é quadrada. Inclusive, ó, navega só perto da praia, viu? Porque você pode cair no fim do mundo. Não era assim? Sim. Pois é, gente. Hoje a gente ri, mas na época era tão sério que se alguém ousasse falar diferente, fogueira e forca. Né? Então, irmãos, às vezes a religião ela fica retrógrada por causa do próprio homem. E muita gente acaba não acreditando na religião. Por quê? Porque adota-se métodos retrógrados para continuar crendo em coisas que são absurdices. Absurdice, a palavra nem existe, são coisas absurdas. Né? Então, meus queridos irmãos, sejamos não pragmáticos, ou seja, gente que só vê para crer, mas sejamos pelo menos pessoas imparciais, com critério, quando analisamos as Escrituras Sagradas. Faz sentido isso? Faz sentido. Né? Vamos estudar a Bíblia com seriedade. Com a mesma seriedade com que nós nos dedicamos a outros campos do conhecimento. E aí nós vamos entender o que Deus quer. É importante conhecer qual é a verdadeira igreja? Claro que é importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que Jesus está trabalhando para preparar uma igreja pura para que ele a receba. Jesus vai voltar quando a igreja estiver nesse estágio. Abram lá, por gentileza, em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus queridos irmãos, foi por essa razão que Deus levantou esse ministério. Né? Nós estamos aqui na perseguição deste objetivo, buscando seguir este ideal bíblico, porque só seremos a igreja de Deus se nós estivermos em perfeita conformidade com todas estas características. Vocês podem ver que para Deus não existe o queridinho, o privilegiado. Deus estabelece o critério na Bíblia. É de Deus quem segue o critério. E Deus é justo por fazer isso. Não é? Assim todos têm chance. Meus queridos irmãos, e aqui fica o apelo do Senhor. O Senhor quer sinceramente que cada um de nós tome a decisão voluntária, sem ser forçado, de fazer parte da verdadeira igreja, que tem todas essas características. Que diga ao Senhor, fala: Senhor, olha, eu quero. Se o Senhor disse que a igreja faz tudo isso, então eu quero estar em harmonia, eu quero fazer tudo isso também. Eu quero pregar o verdadeiro evangelho. Saio para batizar aqueles que aceitarem. Se o Senhor quiser, eis-me aqui para expulsar demônios, falar novos idiomas e evangelizar, impor as mãos e curar os enfermos. Porque em Tiago 5 está dizendo: se estiver alguém entre vós doente, então unja com óleo, faça uma oração. A oração da fé salvará o enfermo. E confiarei no Senhor, para que eu esteja imune aos venenos. Isso aqui não é um convite, tá, para presunção. Ou seja, não, agora eu estou com Deus, posso ir tomando, tal. Não é assim. A Bíblia conta um caso. Eu não vou aqui abrir todos os textos, porque eu não quero cansar os irmãos. Só vou dizer, se vocês quiserem anotar. O que eu vou falar está em Atos, capítulo 23. No versículo 11, Jesus disse para Paulo que ele ia pregar em Roma. Depois, mais à frente, eles foram vítimas de um naufrágio. No capítulo 27, Deus reforçou a mensagem, versículos 23 e 24, falando que o desejo dele é que ele fosse apresentado para César. E no capítulo 28, versículos 1 até 10, diz que Paulo estava recolhendo os gravetos e uma víbora picou a sua mão. E aí Paulo sacudiu a mão
jogou assim a víbora no fogo. E os habitantes da ilha ficaram olhando para ele, esperando ele cair duro, ou daqui a pouco ficar inchado. Passou muito tempo, não aconteceu nada. Eles ficaram admiradíssimos, né? Até pensaram que Paulo seria um deus. E aí, o pai de Públio, que era o principal da ilha, estava doente. Paulo foi lá, orou, impôs as mãos, a pessoa foi curada. E aí, os doentes foram trazidos até ele, e ele curou todos os doentes que ali estavam, e depois seguiu viagem. Por que Paulo foi preservado do veneno? Por uma razão simples. Porque o propósito de Deus é que ele chegasse até Roma, e ele estava cumprindo a vontade do Senhor. O mesmo pode acontecer conosco. Eu já viajei à África e já me disseram, olha, aqui o problema é a comida, porque eles envenenam a gente, né? Poxa, graças a Deus não aconteceu nada. Não sei se envenenaram alguma comida lá ou não, mas eu estou aqui, estou bem, graças a Deus, né? Então, meus irmãos, Deus, Ele há de nos proteger se nós estivermos em cumprimento do seu propósito. Amém? Então, meus irmãos, aqui fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer ao Senhor, sim, eu quero pertencer à igreja verdadeira, eu quero ter todas essas características na minha vida, eu quero andar em conformidade com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar então, pedir ao Senhor que confirme isso em nossos corações, em nossas vidas. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. Nós somos um nada, Senhor, na Tua presença. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem autoridade sobre todas as nossas vidas. E por isso nós nos ajoelhamos na Tua presença, reconhecendo que Tu és o nosso soberano. Amém, Senhor. E queremos apresentar humildemente os nossos corações a Deus, a nossa vontade. Nós estamos dizendo sim para o Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos colocar em conformidade, em harmonia com a Tua vontade, e que todos estes sinais que acompanham a igreja verdadeira possam estar presentes nas nossas vidas. Amém. Mas que isto não seja para o nosso orgulho, para inchar o nosso eu, mas que nós andemos sempre com o eu morto e crucificado, e que apenas o Senhor Jesus apareça nas nossas vidas. Amém. E assim, ó Deus, que o mundo possa ver em nós um testemunho do que é ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Amém. E que o Senhor possa acrescentar à Tua igreja, dia a dia, aqueles que hão de se salvar. Amém. Faça o Senhor a obra, e que nós possamos fielmente cooperar contigo, pregando o Evangelho. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero falar de forma especial com você que está no vídeo, convidando você, homem, mulher, jovem, velho, criança, enfim, que você possa continuar nos acompanhando. Nós sempre transmitimos os cultos a cada semana em 2 dias. Sábados em 2 horários e terças-feiras. Anote, por gentileza, os horários. Sábados, 15 para as 10 da manhã, temos a Escola Bíblica das Crianças com a tia Paula, minha esposa. E 15 para as 11 da manhã, temos a mensagem do culto. E terças-feiras, a partir de 8 horas da noite, temos a transmissão da mensagem do culto. Você nos assiste... Estou com uma tossezinha, mas enfim. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou se você estiver sintonizado ao vivo, você pode buscar-nos também pelo site advertenciafinal.com.br. Espero que Deus abençoe grandemente a tua vida. E antes de nos despedirmos, quero invocar a bênção do Senhor sobre você. Vamos fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus e espero estarmos juntos virtualmente na próxima oportunidade. Até lá.